Olá, mais uma vez juntos na nossa caminhada em autoconfrontação. Sou o pastor Marcelo Meireles e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus Cristo com muita sabedoria e discernimento, porque nós temos uma longa caminhada ainda pela frente e eu sei que até aqui, você que tem feito esse estudo, você que tem feito o seu horário, eu sei que Deus tem abençoado grandemente a sua vida nesse estudo tão pertinente para viver de maneira que agrade realmente a Deus. Então, até aqui nós vimos os princípios básicos para viver no caminho de Deus. Agora, a partir daqui é uma nova fase em autoconfrontação, porque é a terceira e última fase do curso básico, onde nós veremos a solução de Deus para problemas específicos. Nós vamos tratar também os perigos da autovalorização, autoestima, autoimagem, perdão a si, amor a si. Veremos também que nós somos o problema e precisamos aprender a lidar com nós mesmos. Então chegamos aí na lição 7 de autoconfrontação e o tema dessa lição é lidando com o eu. E nós vamos dividir mais uma vez em duas partes para facilitar o estudo para você. Nosso versículo-chave encontra-se em Lucas 9, 23 e 24, que diz assim: Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então percebam que Jesus ele está dando orientação para todo aquele que quer viver piamente nele. Devem fazer o quê? Negar a si mesmo. Então percebam que esse texto ele ensina a tirar o foco de si mesmo. Hoje em dia se ensina que eu tenho de me amar antes, eu tenho que fazer isso, eu sou assim, eu sou assado. E algumas pessoas até focalizam muito e têm dificuldade de amar a outros porque elas estão colocando uma desculpa dizendo que precisa, antes de amar os outros, amar a si mesmo. Muitos até dizem que não conseguem servir melhor a Deus, servir melhor a Cristo, devido a um problema de baixa autoestima. Agora, sabendo lidar com o eu, você vai aprender a lidar com a ira, com a amargura e com outros problemas, que nós veremos aí nessa lição de autoconfrontação. Então, o desafio máximo com o qual você vai se deparar ao efetuar mudanças bíblicas que honrem a Cristo é justamente morrer para o eu. É isso aí que você vai se deparar logo de cara. Então, Provérbios capítulo 14, Provérbios, na verdade, 14, versículo 12, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então você vai aprender nessa lição de autoconfrontação lidando com o eu, você vai estabelecer um contraste entre a palavra de Deus e a perspectiva do homem em relação ao eu. Vamos deixar evidente a diferença entre a filosofia do homem e a palavra de Deus a respeito de inveja, ciúme, cobiça e ganância. Eu vou mostrar para vocês como a sua reação diante de problemas ela expressa uma ênfase em agradar a Deus ou a si mesmo. Também vou fornecer para você um fundamento para desenvolver em sua vida um estilo de bíblica de mordomia. Também será apresentado nessa lição o uso dos dons espirituais para um ministério que honre a Cristo. E também vou fornecer para você um plano básico para vencer a preocupação consigo mesmo, algo que tem afetado a muitas pessoas. Então, vamos prosseguir no nosso estudo com o tema autodepreciação, autoexaltação do eu e autocomiseração, tudo atrelado ao tema maior que é lidando com o eu. Você precisa saber que a atenção excessiva voltada para o eu opõe-se ao mandamento de Deus, que lhe ordena amar a ele e aos outros. Em Mateus capítulo 10, versículos 34 até o 39, a Bíblia diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra, disse Jesus. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, veremos aí a perspectiva do homem. Como é que o homem enxerga tudo isso? É a sabedoria do homem. Olha que interessante. A sabedoria do mundo ensina que muitos dos nossos problemas têm origem numa autoestima baixa ou uma autoimagem negativa.
O problema é que todos esses pontos de vista são errados e contrários à verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque isso é a boca do homem. Vamos ver aí algumas explicações do homem para o problema da baixa autoestima. Explicação do homem. Olha só. Algumas pessoas irão dizer que você tem um problema de baixa autoestima por conta que o ambiente que você está inserido é desfavorável. Então a culpa não é sua, a culpa da sua baixa autoestima é por conta do ambiente. Mas a Bíblia nos diz em Isaías 26:10, ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Ou seja, mesmo que se coloque o homem num ambiente favorável, a Bíblia diz que ele não atenta para a majestade do Senhor. Então, repare, trabalho não realizador. Algumas pessoas irão dizer que o problema da baixa autoestima dela é justamente um trabalho não realizador. Outras com problema de baixa autoestima é por conta de defeitos físicos. Outras, mais depreciação por parte de outros. Elas se sentem com problema de baixa autoestima porque são depreciadas por outros. Hoje chamam isso de bullying. Outras pessoas têm problema de baixa autoestima e elas dizem que a culpa é por conta da rejeição pelos pais. Outras mais dirão que o problema da sua baixa autoestima é com relação à falta de dinheiro. Outras, falta de instrução. Repare, quantos problemas o homem enumera para livrar a responsabilidade do próprio homem e colocar nas circunstâncias. Desrespeito de outros, incompreensão de outros. Pessoas que têm problema de baixa autoestima, elas são orientadas a entender que o problema não está nela, mas sim porque ela tem uma certa dificuldade para aprender por conta do meio em que ela vive, ela não consegue aprender. Então são maneiras fúteis para se autovalorizar. Na verdade, são maneiras fúteis para mostrar que o problema da baixa autoestima está vinculado às circunstâncias e o problema não está no homem. Mas a Bíblia diz que o problema está no homem. Agora você vai ver aí a futilidade da autovalorização, ou seja, o inverso. A solução do homem, com algumas maneiras fúteis, para se autovalorizar, ou seja, elevar a autoestima. Olhe quanta futilidade ensinada. Alguns homens irão dizer para você, aceite a si mesmo, você que tem problema de autoestima. Você tem que aceitar a si mesmo. Mas olha que interessante, em Efésios capítulo 5, 29, a Bíblia diz que ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, essa questão de que ninguém jamais odiou a própria carne, significa que ninguém jamais odiou a si mesmo. Então, você já se ama. Se você já se ama, então você tem capacidade de amar ao próximo. A Bíblia diz em Mateus 22, versículo 39, a parte B, amarás ao teu próximo como você já se ama. Mas a futilidade do ensino humano continua. Está com problema de baixa autoestima, quer elevar sua autoestima? Então, se você gosta, faça. Só que isso é perigoso, porque a Bíblia nos orienta em Coríntios capítulo 6, versículo 12, 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha aí o alerta. Outra maneira fútil para se valorizar, elevar a autoestima. Supra as suas necessidades. Ame a si mesmo. E você pensa que para por aí? Tem livros ensinando a você descobrir o seu Deus interior. Outra coisa que a gente ouve muito falar é justamente a questão do perdoe a si mesmo. E por que não mencionar isso aqui? Seja você mesmo. E de uma maneira muito extrema para autovalorizar, para elevar a autoestima, transfira a sua culpa. Então percebam que são futilidades da visão humana para tentar resolver um problema que está no coração, que somente a Bíblia consegue resolver. Agora, por incrível que pareça, tem alguns pontos de vista não bíblicos ensinados em muitas igrejas. Olha o que tem acontecido em algumas igrejas, no meio evangélico, no meio religioso, para se resolver o problema da autoestima. Alguns erros que são cometidos na igreja. É ensinado que você deve amar a si mesmo antes de amar aos outros. Parece bíblico, mas a Bíblia diz que você já se ama. Você deve amar aos outros como você já se ama. E mais, você já deve ter escutado isso aqui, ó. Você tem um infinito valor aos olhos de Deus.
Imagine se eu internalizar isso, eu vou anular a graça de Deus, onde a graça é a definição de graça significa favor imerecido. Eu não merecia ser salvo. Ninguém merecia ser salvo. A Bíblia nos diz que somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não temos valor algum, nada que pudesse mover o coração de Deus para nos salvar, senão pelo seu próprio amor. E isso acaba sendo associado a 1 Coríntios capítulo 1, 28 e 29, que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Então isso tem que ser ensinado nas igrejas, no meio evangélico, no meio cristão, no meio religioso, como você queira aceitar. Para realizar algo significativo, olha o que é ensinado no meio religioso, de maneira errada. Para realizar algo significativo, é necessário pensar positivamente a respeito de si. Em João capítulo 15, Jesus foi muito claro. Ele disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a pergunta que fica é: você ama a si mesmo? Vamos ver a perspectiva de Deus com relação a isso. Você será constantemente tentado a agir de modo egoísta, saiba disso. Qual é a perspectiva de Deus para tudo isso? A perspectiva de Deus, ela é completamente oposta à perspectiva do homem. Olha o princípio 33, o que diz na perspectiva de Deus. Ninguém odeia a si mesmo, pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. O problema do homem é dar a si mesmo uma atenção demasiada. Repare que Jesus ele foi desafiado pelos ditos doutores da lei da época. Chegaram para ele e disseram: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Mateus 22, de 36 ao 38. A Bíblia diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então repare, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. A pergunta que fica é: de que maneira você deve amar ao Senhor teu Deus? A própria Bíblia responde, o próprio Cristo responde: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Repare, a essência do nosso ser, a parte imaterial, deve amar a Deus com toda a força. É isso que a Bíblia ensina. E diz mais: o segundo mandamento semelhante a este é o quê? Amarás o teu próximo. Mais uma vez, de que maneira? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, como você já se ama. Então, ninguém odeia a si mesmo. Ninguém odeia a si mesmo. Em Mateus capítulo 7, no versículo 12, a Bíblia nos ensina: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É interessante no discipulado, principalmente de casais, quando alguém diz assim, ó: meu marido não me trata bem. Aí eu pergunto: e você trata ele bem? Geralmente a outra parte responde assim, ó: ele não merece. Ou seja, acaba negando Mateus 7,12. Porque a pessoa quer ser tratada bem, mas ela não trata o outro bem por julgar que o outro não merece. E isso é muito perigoso. Em Efésios 5:29, a Bíblia nos reforça: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Ou seja, algumas pessoas podem até dizer assim: mas uma pessoa que tirou a própria vida, ela não se amava. Pelo contrário, o suicida é a pessoa que mais se ama. Eu não vou entrar aqui nas questões emocionais, nas questões psicológicas ou as questões circunstanciais que levam uma pessoa, na verdade que levam não,
que influenciam, mas não determinam que uma pessoa tire a sua própria vida. Não é o objetivo dessa fase de autoconfrontação, já que é um curso básico. Lá na frente a gente vai tratar de questões desse tipo. Mas o que eu quero mostrar é que muitas vezes uma pessoa que tirou a própria vida, geralmente ela pensa assim, geralmente, não é generalizando, ela não aguenta mais viver. Repare, ela diz assim, eu não aguento mais, eu não quero, eu não faço, eu não mereço, eu sou assim, eu. Ou seja, o foco do problema está nela. O foco da atenção está nela. Porque quando alguém tira a própria vida, ela está tão sufocada por não saber lidar com as circunstâncias que ela acaba se esquecendo das pessoas que amam ela, geralmente, se esquece do marido, do filho, da filha, das contas que tem para pagar, de todo o problema que ela vai deixar quando ela tira a própria vida. Então ela não consegue perceber isso porque ela está tão concentrada em si mesma, em se livrar do problema, que acaba se esquecendo dos outros e de tudo ao seu redor. Então, geralmente, o suicida é a pessoa mais egoísta que existe. Ele está sempre dizendo, não faço nada certo, eu não sou legal. Mas Deus diz que o problema do homem é que ele precisa perder a sua vida para achar. Não é tirar a vida, mas tudo aquilo que tira a graça de Deus na vida dessa pessoa. Em Lucas 9:24, a Bíblia diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Alguém perder a vida significa morrer para o eu e colocar o foco em Deus. Você somente estará livre para funcionar da maneira que Deus lhe fez quando você tiver morrido para o eu. Eu quero contar uma história interessante, a história de uma locomotiva. A locomotiva ela foi feita para andar em cima de 2 trilhos. Essa locomotiva estava feliz da vida, passeando, olhando as árvores, olhando o céu, olhando a paisagem, mas funcionando bem nos 2 trilhos para que fora feita. É interessante que num determinado momento da sua vida, a locomotiva começou a tirar o foco daquilo que era mais importante, os 2 trilhos para se manter firme, e começou a olhar para os pássaros e pensou o seguinte: como esses pássaros são livres? Ah, e eu aqui presa nesses 2 trilhos. Olha só, eles podem voar para tudo quanto é lugar. Ela, não contente, olhou para o outro lado e viu os animais no campo, pastando, e disse: ah, aqueles animais é que são livres. Eles vão para onde eles querem e pastam à vontade. Já eu fico presa aqui nesses 2 trilhos. Sabe de uma coisa? Eu vou sair dos 2 trilhos. Então a locomotiva resolve sair dos trilhos. Você sabe o que é que aconteceu? Ela atolou. Ela não foi mais para lugar nenhum. Por que que isso aconteceu? Porque a locomotiva foi feita para andar nos 2 trilhos. A liberdade dela estava em andar nos 2 trilhos. Ela estava funcionando bem nos 2 trilhos. Jesus é tão bom que nos deu um manual, nos deu 2 trilhos para funcionarmos bem. Ele disse: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo. O segundo mandamento semelhante é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos, desses 2 trilhos, depende toda a lei e os profetas. Então, se você quer funcionar bem, obedeça o que diz a palavra do Senhor. Quando focamos em nós mesmos, somos muitas vezes culpados de inveja, ciúme, cobiça ou ganância. Esse é o próximo assunto em autoconfrontação no tema Lidando com o Eu. Jesus abençoe grandemente a sua vida, lhe cubra com graça e lhe dê sabedoria. É a minha oração em seu nome. Amém e amém.